Fala comigo, delícia! Presta bem atenção. Quinta-feira, 25 de agosto, exatamente às 13 horas, e o programa Tá Aí para Todos já está no ar aqui na tela da Band. Fiquem agora com o Momento Moderna. Criatura Divina Produção. Roda a vinheta. Boa tarde! Estamos aqui no Momento Moderna e eu tenho duas convidadas mais do que especiais que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu preciso falar que os primeiros anos de uma criança representam um dos ciclos de vida mais importantes para o desenvolvimento saudável. Na infância, as crianças começam a compreender o funcionamento do mundo, a postura dos adultos e iniciam um processo de desenvolvimento da sua própria identidade. Quando os pais confiam apenas na própria intuição e na criação que tiveram no passado, a educação dos filhos pode ser complicada. E conflitos, traumas que podem ter sido criados no passado, voltar à tona e serem alimentados e nunca resolvidos. Por isso, a ciência e a psicologia estão aqui para nos ajudar nessa missão. E um momento bem delicado de dúvidas, que é após o 6º mês de vida de um bebê, quando a gente começa a introdução alimentar, que aí a gente, além do leite materno, introduz novos alimentos, surgem outras dificuldades para os pais sobre como realizar a alimentação correta para os pequenos de uma forma gentil e respeitosa. A alimentação complementar deve ser introduzida de uma forma lenta e gradual. Algumas crianças podem estranhar no início e recusar determinados alimentos, o que, gente, é normal, pois trata-se de uma experiência totalmente nova para elas e a educação parental está aí para isso, nessa ajuda para os pais, nessa tarefa. Você já ouviu falar sobre educação parental? A educação parental ela proporciona um crescimento para os pais na formação dos filhos. E para falar sobre esse assunto muito importante, estão comigo duas mulheres maravilhosas, inspiradoras para mim, e mães, a nutricionista Roberta Grecht e a psicóloga Isa Andrade, ou Isabelle Andrade, porque tem muita intimidade aqui e já vai pro apelido, né, Isa? Conta um pouquinho pra gente, Isa, o que é educação parental? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Com vocês. Educação parental, Lívia, nada mais é do que eu apoiar os pais na sua própria autoeducação, para que possam educar os seus filhos baseados no respeito, na gentileza, mas também na firmeza. Trata-se mesmo de um processo autoeducativo, né, em que esses adultos, eles se educam para que possam educar suas crianças. Resumindo, bem resumido, é isso, né? A gente, para andar de bicicleta, a gente precisa treinar. Para tirar a carteira de motorista, a gente precisa estudar. Para passar no vestibular, a gente precisa estudar e treinar e praticar. E para ser pai e mãe não é diferente, né? Não basta a gente falar, é só eu seguir o fluxo que tudo acontece. Não é por aí. A educação parental está aí para nos provar que a gente sim precisa se implicar, precisa estudar, para a gente poder educar filhos baseado no respeito, no igual valor, na igual dignidade. Enfim, e é mais ou menos por aí. Tá certo. Isa, você fez introdução alimentar nos seus filhos, Sim, né? Você tem três filhos lindos. E Roberta também tem 3 filhos lindos. Como que faz essa parte da introdução ser mais respeitosa? Boa tarde a todos. Muito obrigada também pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Então, a introdução alimentar de forma respeitosa, ela, antes de qualquer coisa, as expectativas dos pais, né, precisam estar reduzidas, porque é um processo de aprendizado. Lembrar que essa criança recebeu apenas o leite, seja ele materno ou artificial, até os 6 meses de vida. Então, ele só experimentou um sabor, um cheiro, uma cor. E, de repente, a gente abre uma porta
e cai vários alimentos com uma diversidade de sabores, cores e texturas. E isso vai fazer toda a diferença. A gente precisa dar essa oportunidade, dar tempo ao tempo para esse processo de aprendizado. Então, para essa introdução ser de uma forma respeitosa, esse olhar inicial dos pais precisa ser reduzido das expectativas, né? Muitas vezes a gente tem crianças que vão comer muito bem desde o primeiro momento com o alimento, mas outras vão levar mais tempo para isso. Tem um prazo maior, né? Porque é um aprendizado que é sempre de um olhar individualizado para cada um. É verdade. E como que a gente faz para identificar que a criança está satisfeita nessa fase? Então, eu falo muito da autorregulação e isso começa desde a amamentação. É uma ótima forma, o bebê que mama em livre demanda, ele está ali mamando e mostrando sua saciedade. Então, isso já começa desde do aleitamento. E depois, na fase da introdução alimentar, a gente tem que respeitar os sinais. A gente tem que estar conectado com essa criança, a gente tem que ter disponibilidade de tempo, né? Porque em tempo reduzido, isso já vai causar uma ansiedade. E a gente passa toda essa ansiedade para a criança. E então a gente tem que entender o contexto, ver se não é porque você está insistindo numa cadeirinha, porque às vezes a criança precisa ser acolhida. Aquilo ali é um processo de aprendizado, então é uma referência, mas às vezes a gente precisa retirar a criança e dar continuidade daquilo ali de outra forma. Mas se a criança está ali, já comeu um pouquinho, a gente vê se está com um choro irritado, né? Um pouquinho, quando está um pouquinho maior, se faz com a mãozinha ou vira a cabecinha, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais que a criança dá. É verdade. A gente costuma falar muito, Neisa, que não existe fórmula mágica para as coisas. Não tem receita de bolo, sabe? Faça isso que você terá aquilo. Sim. A Roberta tocou em pontos muito importantes que conectam com a minha atuação, né, profissional. Eu falo que educação de filhos é sobre pais, exatamente, não é sobre filhos. Exatamente. A Roberta trouxe, né? A mãe precisa alinhar a expectativa do que aquele bebê vai aceitar, de como que vai ser. Educação de filhos é sobre isso, é sobre a gente estar atento, cuidar das nossas expectativas, ver do que a gente foi abastecido, o que a gente recebeu. Eu preciso passar isso adiante ou não preciso? A gente vem de uma geração, né, Roberta, que a gente era obrigada a comer maiores quantidades até do que a gente aguentava. É verdade. Né? Então, assim, só para complementar aqui, educação de filhos é sempre sobre nós. Né, sobre as nossas limitações, sobre as nossas dificuldades. Não são as crianças, somos nós que não sabemos conduzir, que temos dificuldade. E a educação parental ajuda a gente a entender que nós somos o adulto da relação e que, portanto, nós precisamos. Se uma flor não está crescendo, eu amo esse exemplo, assim, se uma flor não está crescendo, você vai bater nela para ela crescer melhor? É verdade. Você vai sacudir essa planta ou você vai regar? Você vai mudar para um lugar que ela tenha mais sol, você vai tentar outro ambiente, você vai comprar alguma coisinha para colocar ali dentro. Então, assim, é a mesma coisa. Quando Tem a gente muito pensa, assunto para a gente falar, mas eu preciso chamar o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai aprender como que a gente lida melhor com os filhos de uma forma mais equilibrada. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos e o tema hoje é educação parental e nutrição. Estamos aqui com as duas especialistas, Isabelle, psicóloga, e Roberta, que é nutricionista. Vamos falar agora um pouquinho de polêmica. Métodos, né? Métodos BLW, que é uma forma... Explica um pouquinho para as pessoas o que é o BLW, a forma de introdução alimentar. Sim. O método BLW... ele nada mais é do que o desmame guiado pelo bebê, que dá autonomia para a criança explorar os alimentos como eles são. A criança vai esparramar pela mesa, vai passar no corpo, vai experimentar. É uma forma muito interessante. Mas em relação aos métodos, é uma expectativa também que os pais chegam no consultório esperando que aquilo ali seja o ideal, achando que existe uma regra e não existe a receita de bolo. O que se enquadra melhor é aquilo que se enquadra aquela família, o perfil daquela família. Às vezes, terceirizar cuidadores e acreditar que esse método é o perfeito não vai trazer confiança para esses pais e vai causar frustração por não conseguir. Então, a gente faz os ajustes de acordo com a necessidade dessa família. O que é sempre muito importante, a criança poder ter contato com o alimento.
É isso que vai permitir ela conhecer e explorar como ele realmente é. Mas não precisa ser especificamente no método BLW, pode ser no participativo, em que o adulto oferta o alimento e também permite que a criança tenha esse contato. Entendi. Isabelle, fala um pouco pra gente sobre essa questão das consequências de você forçar uma criança a comer alguma coisa. Gente, eu sempre... Raspa o prato. Não, nós somos dessa geração, né? Eu sempre gosto de fazer as inversões, né? Faz sentido a gente convidar uma pessoa para ir à nossa casa e dizer para ela, come tudo, raspa o prato para um adulto? Não faz sentido, né? Aquilo que não faz sentido com um adulto não faz sentido com uma criança. Exatamente. Então, assim, se eu forço uma criança a comer mais do que ela deveria, vamos pensar que registros fica no corpinho dessa criança? A criança diz, mamãe, eu estou satisfeita. E a mãe diz, come tudo, raspa o prato, senão você não levanta daí. O momento da refeição vai ser um momento agradável para essa criança ou vai ser tenebroso? Então, a gente precisa entender que criança é um sujeito de direitos, que não é porque é criança que eu, que sou mãe, sei mais do que ele. Criança nasce completamente conectada com as próprias necessidades. Como a Roberta mesmo mencionou, a própria amamentação, ele mama até estar saciado. Se ele mama além da conta, às vezes ele regurgita, aquilo volta. Criança, a mesma coisa, ela diz, mamãe, não quero mais, estou satisfeita. E aí acho que acaba que o momento de alimentar, o momento da refeição com a família, acaba virando um pesadelo. Um pesadelo. E ele se repete durante o dia. Sim. Né? Sim. Então acho sim. importante a gente falar aqui, se a criança está crescendo, acompanhando com o pediatra, vendo as necessidades, está tudo dentro do normal, com o nutricionista também, a gente tem que ver a forma como a gente fala, né? Lívia, só acrescentando mais uma coisa também, assim, a gente precisa pensar que as crianças, elas sabem do que elas precisam, né? Então, assim, elas vão comer muitas vezes picadinho, né? Assim, muitas vezes determinadas práticas, almoço, café da manhã, almoço e jantar, vai atender ao ritmo do adulto. Talvez a criança precise de coisas mais... fracionadas, essa é a palavra, fracionadas. E a gente, enquanto pai e mãe, precisa estar conectado e atento ao que eles precisam. Né? Então, a gente fica muito satisfeito de ver um prato todo raspado, mas será que isso tá bom? Tá bom? Para a criança? É verdade. Uma outra coisa que eu observo muito nessa fase de introdução alimentar, porque eu lido com muitas mulheres nessa fase, é o fato dessa expectativa aí, vou aprender receitas, quero coisas diferentes para ofertar para o meu filho, quero uma receita muito, muito, muito saudável. E isso gera um estresse naquela família. Isso é muito importante. Eu acho que a criança sente essa energia materna nessa demanda, expectativa dessa mãe, que é o que a gente sempre fala. Sempre... Cuide das suas expectativas, mãe. Pois é. Fala um pouco, Roberta. Eu sempre tento trabalhar isso, porque me perguntam, você vai me passar a receita de bolinho saudável e o danoninho de inhame? Eu falo, nutricionalmente falando, ele é legal. Porém, a necessidade disso? Não. Eu preciso que essa criança de 6 meses a 1 ano, ela tenha oportunidade de experimentar o alimento como ele realmente é. A gente não quer que a criança fique experimentando receitas, misturas. Isso a gente tem a vida inteira para a criança experimentar. Então, eu preciso que ele coma o inhame e coma a manga, não o danoninho de inhame com manga. É proibido? Não, mas não deve fazer parte da rotina, não precisa desse estresse para um processo de aprendizado, porque não é só a criança que está aprendendo, mas a família toda está inserindo aquele contexto, né? Então, é muito importante não ter esse olhar de necessidade para isso, né? Se vier, vem de uma forma complementar, mas não há necessidade de inserir receitas durante esse período. Isso a gente tem a vida inteira para explorar. É verdade. Né? Preparo de merenda, quantas outras coisas, né? Caminhada vai ser longa, então menos ansiedade para ficar mais leve. Sim. Porque já é pesado de natureza. Então a gente 60 tem que lancheiras por semana lá em 60 casa. lancheiras. Em relação à punição, a castigo, bater. Gente, isso eu não vou falar nem na parte da alimentação, vou falar de um modo geral, né? Não comeu, mas é qualquer coisa. Gente, se a gente para pensar que recursos, a gente precisa olhar para a nossa bagagem da vida e falar, bom, vou educar meus filhos, que recursos eu tenho? Tenho castigo, punição, violência, ameaça, humilhação.
o que eu quero plantar no meu filho? Se eu paro para pensar que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, é isso mesmo que eu quero abastecer meu filho? Eu quero dizer para ele, olha, quando você não souber o que fazer, recorra a um tapa na bunda, porque é isso que eu faço com você quando eu estou nervosa. É isso mesmo que eu desejo implantar no meu filho, gerar nele de estresse, de automático? De exemplo. De exemplo, a gente tem outros recursos, Lívia, a gente é que não conhece. Né? A gente é que não sabe, a gente é que não conhece. Existe o diálogo, existe a cooperação. Uma criança que é escutada, que é compreendida, que é vista dentro de casa, ela naturalmente vai escutar, vai ser mais cooperativa, vai ser mais participativa. Então, a gente precisa se valer de outros recursos, não existem só esses. Esses são os que a gente mais conhece. Isso deixa trauma, isso deixa um monte de marca no corpinho das crianças, um monte de roxinhos emocionais por ele, sabe? Então, acho que já deu, né? Por isso. Então tem muito assunto pra gente falar aqui, precisaríamos de uns 4 programas, mas aguenta aí que a gente tem mais um bloco. Antes de ir pro intervalo, o Thaí tem um recadinho especial pra você. Fala, criatura divina! Hoje eu tenho um recado especial para as gravidinhas. É isso mesmo. Sabemos que o cuidado com a mamãe e o bebê devem acontecer antes, durante e após o parto. Hoje eu quero apresentar para vocês 2 suplementos alimentares feitos exclusivamente para as gestantes. O Cronomater e o Origestan. Ômega 3. Tá bom para você? O suplemento Cronomater auxilia na formação e no desenvolvimento do bebê. É rico em ácido fólico, vitaminas e minerais. Agora, o Origestan Ômega 3 é um suplemento alimentar de óleo de peixe com vitaminas minerais que auxilia no bom funcionamento do organismo, pois ajuda a repor os nutrientes necessários para um sistema imunológico forte e eficaz. Para mamães mais fortes e beber mais saudáveis. Suplementos Cronomater e Origestan. Você encontra na drogaria moderna mais próxima, ou então pelo televendas ou no site drogariamoderna.com.br. Consulte seu médico antes de incluí-los na sua rotina. Eu vou para o intervalo e a gente volta com muito mais o que? Momento Moderna aqui na tela da Band. Voltamos com o tema educação parental. Os filhos precisam entender que os pais não são autoridade. Será, Isabelle? São autoridade. Conta pra gente. As pessoas têm têm medo, né, disso, assim, Isa, mas se eu for respeitosa, se eu ouvir meu filho, se eu estiver disponível para eles não vão me respeitar? Gente, eu digo que sempre isso, assim, o respeito, ele decorre do vínculo. A autoridade decorre do vínculo e da conexão que você tem com o seu filho. Diferente do que as pessoas acreditam, né? O autoritarismo decorre do medo, de uma hierarquia. Educação respeitosa nada tem a ver com isso. Né? Tem a ver com a conexão que você tem com o seu filho, como que você sente essa criança, você está vinculada com ela, então você capta o que essa criança precisa nos mínimos detalhes. Você olha para o comportamento do seu filho sem achar que tem alguma coisa errada com ele, entendendo que aquele comportamento dele é uma comunicação. Então, assim, não tenham medo, né, de respeitar as suas crianças, não tenham medo. É justamente isso que faz um pai ou uma professora, alguém que lida com criança, ter a sua autoridade garantida. E os 2 crescerem. Exatamente. Né? Roberta, comer tudo é um bom sinal? Depende, né? Depende no ponto de vista da criança, olhando para a necessidade da criança. Se aquela criança come tudo, porque ela está necessitando, né, daquela quantidade de comida, mas a partir do momento que ela passa a ser forçada, chantageada ou recompensada para comer tudo, então não está valendo a pena. A gente vai gerar problemas lá no futuro, de compulsão, né? Vão ter consequências isso. E o que é sempre muito importante os pais pensarem muito mais na variedade do que na quantidade. O que a gente dá oportunidade para a criança, né? Um prato colorido, variado. Se você limita os alimentos na sua casa, essa, né, disponibilidade dessa variedade, a criança torna-se seletiva,
né? Porque ela vai restringindo aquilo ali de acordo com aquilo que é ofertado. Então, muito mais do que a quantidade, é a variedade que é colocada para a criança. E as consequências disso, né, podem ser muito sérias se a gente não respeita. Eu falo que a experiência de ter gêmeos é maravilhosa. Eu tenho 2 perfis alimentares completamente diferentes. Eu tenho um bebê que come muito bem, no ponto de vista do adulto, né? Ele come de tudo e mais um pouco, enquanto o outro tem uma necessidade muito mais reduzida. Ele experimenta, ele é mais sensível a texturas. Legal, e isso, assim, é muito respeitoso poder olhar a individualidade deles e respeitar que cada um precisa de uma coisa, inclusive da quantidade diferente. É verdade. Um assunto que daria um programa inteiro e muito mais, ao meu ver, é a pirraça. E nessa fase de introdução alimentar, de apresentação de alimento, ou até mesmo um alimento que a criança já está acostumada a comer, ela pode fazer a pirraça. Gente, por que as pessoas têm tanto medo da pirraça, né? Dá vergonha no pai, na mãe, na frente dos outros. Meu Deus, olha, pirraça nada mais é do que um transbordamento emocional. Nós, adultos, fazemos pirraça. O que eu sempre falo é isso, gente, observe e vê como que você reage quando você está frustrada e com muita raiva de alguma coisa. Você bate porta, pisa duro, joga a chave com tudo, responde atravessado o marido, faz um monte de coisa. E aí, isso não é nomeado como pirraça, né? Mas a criança fazendo pirraça, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se colocar disponível para ela e acolher. É só isso, esperar passar, estar acompanhando lado a lado. Eu sei que as pessoas têm vergonha, criança às vezes faz pirraça no shopping, na rua. Gente, tampem, né? Assim, se fechem numa redoma, foca no que o seu filho precisa, porque a prioridade é ele ali. Acolha, não tenha medo de acolher, não tenha medo de acolher. É sobre isso, é sobre acolher uma criança e pronto. O cérebro dela teve um curto-circuito, ela tá ali sem saber o que fazer com aquilo, ela precisa de margem, ela precisa saber que tem sustento, ela precisa saber que ela pode se expressar e que tem um adulto ali que não vai deixar de amá-la por isso. Porque o que a gente faz, o que os adultos costumam fazer? Para de bobeira, que coisa feia, não gosto de você assim. Ou seja, a criança percebe desde muito cedo que se ela se expressar, se ela colocar o que ela sente, ela não vai ser mais amada pelo papai. E ela vai ser recriminada. Exatamente. Acolha. O desafio é esse. Exato. O desafio é esse, né, Roberta? Por isso que eu falo que educar filhos é sobre nós, não é sobre eles, né? Sou eu que preciso conduzir, ver que eu sou o adulto da relação, não é a criança que tem que parar de fazer a pirraça. É verdade, a gente ter esse entendimento. Como que foi a introdução alimentar lá na sua casa? Vou ser bem honesta, foi bem intuitiva, eu não tive acompanhamento nutricional e se fosse hoje em dia eu faria tudo diferente. Eu faria tudo diferente, buscaria uma profissional e eu acho que eu respeitaria muito mais os meus filhos se eu tivesse acompanhada por uma profissional como a Roberta. Eu vejo a minha filha mais velha para o meu mais novo, a mais velha tem muito mais dificuldade de se alimentar do que o mais novo que já foi mais respeitado. E como que vocês acham que a gente pode favorecer um ambiente legal para essa criança? Na parte da introdução, né, da alimentação, eu sempre falo que é muito importante o adulto pensar no comportamento dele, porque a criança é reflexo, né, do comportamento do adulto. Uma refeição à mesa, a gente dá exemplo, mas a gente precisa ter consciência de que a criança, ela não vai se comportar como um adulto. Ela é uma criança à mesa. Então, muitas das vezes, quando eles ficam maiorzinhos, eles têm uma necessidade de movimento, né? A gente não consegue manter eles muito tempo ali. Às vezes eu falo para levar um brinquedo, ou um ursinho, uma bonequinha, um livrinho. Não, que é diferente de uma distração como um eletrônico, né? Uma brincadeira diferente de distrair e tirar a conexão da criança com aquele momento da refeição, mas a criança, alimento para ela é brincar. Né? Por isso que o BLW muitas vezes surte efeito, porque é o permitir que a criança brinque com o alimento. A criança, ela come na medida que ela brinca, assim como os adultos vão para a mesa para socializar, para beliscar, para conversar e para estar junto, a criança come na medida que ela pode brincar e se movimentar. Como é que você acha que dá para a gente ensinar que a refeição é um momento sociável para a criança, com a família, Isabelle? Sendo um momento prazeroso, Lívia. Se a gente coloca uma criança à mesa
e a gente fica com um nível de exigência tremendo, conflito, rigidez, inflexibilidade. Se você não gosta de inhame, alguém te obriga a comer inhame. Se você não gosta de jiló, batata doce, alguém te obriga. Com a variedade que a gente tem de alimentos, a gente precisa mesmo obrigar que a criança coma aquele alimento que está ali. Eu acho que assim, a gente precisa ter em mente que quanto mais leve, quanto mais flexível for esse momento, quanto mais a gente olhar para a real necessidade da criança, mais chance ela tem de comer. E uma outra coisa também que eu observo na minha rotina da minha família. Uma vez o meu filho quase parou de comer feijão, mas eu não deixei de oferecer. Sim, isso é fundamental. O segredo é esse, tem dia que você não quer comer feijão, tem dia que você não quer comer outro alimento, tem dia que você não quer comer o inhame e tudo. Eu falo que 2 palavras, ela faz parte desse processo, paciência e persistência, que é diferente da insistência. Insistência, você ali, a criança cospe, você força. Né? A persistência, você está sempre ofertando aquele alimento de formas variadas, porque às vezes não gosta do inhame, mas gosta do inhame chips. Sim. Né? Não gosta da batata doce, mas gosta da batata inglesa, ou gosta dela assada, ou gosta dela cozida. Tem crianças que gostam da comida mais molhada, outras mais sequinha. A gente precisa respeitar a individualidade de cada filho e não forçar. Você gostaria de comer num lugar que tem conflito? A gente trava, a comida não desce. Imagina uma criança sentando para comer à mesa com uma mãe que está assim, exigindo que ela coma aquilo tudo. Gente, a criança paralisa, a gente precisa se colocar no lugar dessa criança. É muito assunto, gente. Tem que ter mais, tá? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais momentos aqui com a gente. A saúde mental e emocional dos pequenos não pode ser negligenciada. Os pais são os principais responsáveis na formação de um lar empático, acolhedor, amoroso, seguro para a criança. Ser mãe e ser pai é uma missão diária e nada melhor do que poder contar com profissionais incríveis e qualificados que ajudam a gente nesse momento. Mas antes, eu preciso chamar o Thaí aqui. Thaí, vem cá, vamos agradecer as nossas convidadas de hoje. Lógico que sim. Por sinal, foi uma delícia o programa de hoje. Esse Momento Moderno tá virando um fervo. Tá virando não é verdade? fervo. Sejam bem-vindas. Voltem mais vezes aqui com Lívia Saviolo. E a gente vai ficando por aqui com o Momento Moderno. Amanhã, sexta-feira, nós estamos de volta exatamente às 13 horas na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Que o sagrado faça da sua tarde deliciosa, como foi com Lívia Saviolo e suas convidadas. Beijo, criatura divina. Até amanhã. Obrigada.